Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o estudo diário das 7 leis. Hoje é 17 de junho de 2022, dia 18 do mês de Sivan, do ano de 5.782 da criação. E no estudo diário de hoje, nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho do Guia Ben Noa. Estaremos concluindo o capítulo 6, o capítulo 6 que ele trata sobre a questão do capítulo 6, o último item do capítulo 6, em que vai nos mostrar se é possível alguém que não cumpre as 7 leis, alguém que não é monoteísta, elevar os meios, elevar aquilo que o cerca de trazer santidade a esse mundo. Essa é a pergunta que o Guia Ben Noa estará respondendo no dia de hoje. Hoje também estaremos estudando sobre a conclusão da segunda mitzvah, que é a lei de Birat Hashem, do qual estaremos, melhor dizendo, a terceira ramificação da segunda mitzvah, que é a ramificação de fazer preces a Hashem, rezar a Hashem, e do qual nós vamos estar também concluindo o último item da terceira ramificação da segunda lei de Noa, a lei de Birat Hashem. Também teremos uma participação especial com o nosso amigo Vitor Gabriel, o qual ele vai estar falando um pouquinho sobre aquilo que ele aprende no dia a dia dele e que quer compartilhar para com outras pessoas também. Vitor Gabriel estará falando um pouquinho sobre verdades. O que é a verdade? Estaremos vendo nesse dia de hoje. Então, gente, continuando o nosso estudo diário das 7 leis, vamos iniciar pela leitura do Guia Ben Noa, na segunda edição, na página 36, capítulo 6, parágrafo 5º. Na primeira edição, isso está na página 34, o capítulo e o parágrafo são sempre os mesmos, só altera o número da página, correto? De uma edição para outra. E hoje nós vamos estar aprendendo se o idólatra ele consegue levar o mundo material à sua volta. Nós vimos anteriormente que um Ben Noa, sim, ele deve servir a Hashem. E vimos que além do Ben Noa servir a Hashem, o Ben Noa deve também estar se aplicando no seu dia a dia. Vimos que um Ben Noa que serve a Hashem, que realmente serve a Hashem, mais do que ele se aplicar no seu dia a dia, ele consegue não somente isso, mas elevar as centelhas divinas, ou seja, um Ben Noa através do cumprimento das suas 7 mitzvot e as ramificações, ele consegue trazer mais luz a este mundo. E agora nós vamos ver se isso também acontece com aqueles que não são monoteístas, aqueles que são idólatras, que não são Ben Noa, aqueles que são idólatras. No caso do idólatra, será que ele consegue também fazer esse efeito de trazer luz para este mundo? Está escrito lá no Guia Ben Noa que um idólatra, mesmo cumprindo uma mitzvah ou estudando a Torá, não eleva os objetos e o mundo material que o cerca. Isso está citando aqui a fonte do Rebbe de Lubavitch, Likutei Sirot, volume 16, página 218, rodapé 54, extraído do Guia Ben Noa, de autoria do Rav Yaakov Gerenstadt. Então daqui nós aprendemos o seguinte, gente, que ainda que um idólatra, ele, por exemplo, não roube, não mate, que ele não cometa imoralidade, que ele trate bem os animais, que não coma um órgão de animal vivo, e até mesmo que ele seja uma pessoa que pratique o bem, faça práticas de caridade, de amor ao próximo, ele não consegue trazer luz a este mundo através desses atos. Por isso, a primeira coisa que alguém deve fazer é aprender o monoteísmo. Aprender que Hashem é uno e único. Aprender que a pessoa não deve praticar nenhum tipo de idolatria. Aprender que só devemos nos conectar a Hashem, somente a Ele e nada além dele.
Aprender que nós não devemos usar intermediários ou mediadores para essa conexão. Aprender que nós, estando intimamente ligados a Hashem, devemos servi-lo, adorá-lo e devemos fazer as nossas preces inteiramente a Ele e a nenhum outro. Então, quando uma pessoa realmente entende isso, entende também que as 7 leis foram dadas primeiramente, as 6 leis foram dadas a Adam Arishon, que depois foram repetidas a Noa. Noa recebeu essas 6 leis, sendo completado a 7ª a ele, e depois entende que Moshe Rabbeinu foi ordenado a instruir, a influenciar as nações a cumprirem suas 7 leis. Quando finalmente a pessoa faz essa conexão, ela, então, realmente, ela recebe o status de Hasdei Umot Leolam, ou seja, um justo entre as nações. E sim, através deste momento, ela pode trazer luz a este mundo, cumprindo as suas 7 leis e suas ramificações. Quando a pessoa cumpre as 7 leis, consegue trazer luz a este mundo, e fazendo deste mundo um local mais especial, um lugar mais agradável, não somente para consigo próprio, como também para a sua família, como também para os amigos do trabalho, aqueles que estudam com você, como também para aqueles que fazem parte do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas do mundo inteiro. Consegue trazer luz para o mundo inteiro. Veja a dimensão que é cumprir os seus mandamentos. Veja a dimensão que é cumprir as 7 leis e suas ramificações. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Bihat Hashem. Bihat Hashem significa você abençoar Hashem, ou seja, você bendizer Hashem, ou seja, não falar o contrário de abençoar. E a terceira ramificação é servir a Deus. Ou também pode ser falado rezar ou orar a Deus. Em Êxodo capítulo 23, versículo 25, está escrito: e você servirá a Hashem, seu Deus. Orar verbalmente a Deus pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus quanto os pedidos de suas próprias necessidades, para compensar a falta de conhecimento de quais palavras usar na oração, os sábios formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. Os Benei Noah devem recitar o Shemar 2 vezes ao dia, conforme Hida explicou, e servir a Deus por meio da prece. Os Sidurim fornecem orientações excelentes, e os Benei Noah podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Atualmente foi desenvolvido o Sidur Benei Noah para a comunidade fazer suas preces de forma segura. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de dirigir-se a Deus. Até que horas nós podemos recitar os salmos? Temos a orientação de recitar os salmos até o pôr do sol, segundo o costume Chabad, pois entre o pôr do sol e o início da madrugada é um período de severidade, onde os efeitos de nossa recitação são minimizados. Obviamente, casos de urgência podem ser uma exceção. Consulte seu rabino orientador para maiores informações sobre o assunto. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, que nós devemos recitar os salmos na primeira parte do dia, ou seja, melhor dizendo, na parte da meia-noite até o pôr do sol. Na primeira parte da noite, nós não recitamos salmos, tá? Isso, é claro, não vale para o salmo de proteção, do qual deve ser recitado, do qual nós recitamos depois de chamar, como o Salmo 91 e 121. Mas nós não recitamos outros salmos em decorrência dessa primeira parte da noite ser dominada pelo atributo de Gevurah, que é o atributo de severidade. Por essa questão, nós não procuramos recitar o salmo nesse primeiro período,
o primeiro período da noite então. Desde então, até a meia-noite, até o pôr do sol, você pode recitar quantos salmos quiser, e é bom que se recite o maior número possível de salmos. As horas do pôr do sol à meia-noite são dominadas pelo atributo divino da Gevurah, severidade, justiça. As horas da meia-noite ao nascer do sol são dominadas pelo atributo divino de Hesed, bondade, amor. Aqueles que tentam se alinharem com a Kabbalah abstêm-se de ler a Torá escrita durante as horas de Gevurah e têm cuidado para estudar Torá oral desde então. Isso inclui quase todos os Hassidim e a maioria dos Sefaradim. E outros também, alguns dizem que você estuda Terrilim ou Humash com um comentário, ele também pode ser estudado, pois já é considerado Torá oral, desde que estude com explicações. Então daqui nós aprendemos o seguinte, que nós só recitamos salmos desde a meia-noite até o pôr do sol. Após do pôr do sol até a meia-noite, esse período do anoitecer até completar a meia-noite, desde então recitamos somente os salmos de proteção. É claro que existem alguns momentos na vida, como por exemplo, momentos em que você e eu estivermos, é muito melhor recitar salmos do que se entreter com coisas que não fazem bem para a saúde, né? Digamos assim, pela saúde até mesmo mental, como por exemplo, ficar vendo coisas na TV que não deve, ou acessar coisas que não deve. Então, neste momento, você vai e é muito melhor estar se conectando a Hashem através da leitura dos salmos. Mas, claro, são exceções, ou momentos de dificuldades que realmente alguma pessoa está precisando necessariamente falar salmos naquele momento, é uma emergência, é uma urgência, sim, aí se recita salmos, porque a saúde e a vida é o bem mais importante do ser humano. Então, por conta disso, nós procuramos sempre respeitar essas regras sobre a recitação diária de salmos. Então, como nós já falamos em outras oportunidades, nós temos um grupo exclusivo para a recitação de salmos. Esse grupo exclusivo para a recitação de salmos, ele é dirigido pela emissária Vânia Branco, e esse grupo exclusivo da recitação dos salmos, ele pode ser, você pode fazer parte dele, desde o momento que você queira ser adicionado a este grupo, nós estaremos encaminhando você para a emissária Vânia Branco, que estará lhe adicionando. Qualquer coisa você pode estar nos conectando, nos chamando através do WhatsApp, nosso próprio WhatsApp daqui, do programa do Estudo Diário das Sete Leis, que é o 22 992 07 3070. 22 992 07 3070, ou pelo WhatsApp da própria Vânia, a própria emissária Vânia Branco, que é 31 8505 5632. 31 8505 5632. E você estará sendo adicionado no grupo de salmos, onde poderá, junto, em comunidade, estar recitando salmos, estar apresentando as suas necessidades e estar contando com pessoas que também estarão junto com você nessa importante conexão com o Criador. Como nós falamos no princípio do programa, nosso programa de hoje ele terá uma apresentação especial do Vitor Gabriel, que estará falando um pouco sobre o que é a verdade. Então, Vitor Gabriel, a palavra está com você. Falamos em servir a Hashem, devemos servir a Hashem com verdade. E o que de fato é verdade?
A verdade é um dos nomes de Hashem. Mas a verdade também, segundo o Talmud, é a própria chancela divina. A busca por Deus, portanto, é a busca também pela verdade. A verdade é formada, Emet em hebraico, é formada pela letra Aleph, Mem e Taf. A letra Aleph é a primeira letra do que consiste o alfabeto hebraico. A letra Mem é a letra do meio e a letra Taf é a última letra. Logo, sabemos que a verdade ela tem que ser verdade no início, verdade no meio e verdade no fim. E logo sabemos que a verdade tem que ser consistente. Ela tem que ser verdadeira. O seu meio e o seu início, o seu meio e o seu fim vão ser verdadeiros sempre. Ela não tem meia-verdade. Então, diferentemente do que alguns pensam erroneamente, de que se deve pulverizar montanhas, quebrar pedregulhos em busca de servir a Shem verdadeiramente, ou virar o mundo de cabeça para baixo, isso é errôneo. Porque a verdade absoluta é que qualquer ato realizado a serviço de Hashem, seja ele qual for, é perfeitamente satisfatório quando executado com a intenção totalmente sincera. Uma brachá pronunciada com a intenção sincera, uma palavra de oração expressa com o coração preparado e a consciência de perante quem você está. Uma passagem na Torá dita com entendimento de que é a palavra de Deus, ou até mesmo um verso de Terrilim, ou um traço de caráter benéfico totalmente expresso em uma amizade com o amor e o carinho. Então esta foi Rayon Yon, entrada para 2 de Adar. Então essa foi a participação do Vitor Gabriel nesse dia de hoje. Que a Hashem esteja dando muita brahote para ele, para os familiares, para os amigos e todos que estão juntamente com ele. Então, gente, aqui a gente vai chegando ao final do nosso estudo diário das 7 leis desse dia de hoje, dia 17 de junho do ano de 2022, que também é o dia 18 do mês de Sivan do ano de 5.782 da criação, do qual estivemos falando um pouquinho sobre a finalização do capítulo 6 do Guia Beninoa, onde nós aprendemos que um Benoa, sim, ele deve servir a Hashem. Aprendemos também, nesse dia de hoje, um importante passo dentro da compreensão, da recitação do Terrilim, da qual nós fazemos cotidianamente, em que horas nós devemos recitar o Terrilim, os Salmos, em que momentos nós devemos recitar, completando assim a terceira ramificação da segunda lei, que é a lei de Bihat Hashem. Completamos agora a terceira ramificação. Então, no próximo programa estaremos entrando já na quarta ramificação. Também estaremos entrando no próximo capítulo do Guia Beninoa, o capítulo de número 7, no qual estaremos aprendendo sobre como se originou a idolatria, já que sabemos que a idolatria nem sempre existiu, correto? Mas como ela nasceu, de que forma ela nasceu, de que forma chegou até os dias de hoje, como isso se deu? É o que o capítulo 7 do Guia Beninoa estará nos explicando. Agora, meu amigo, se você deseja adquirir o Guia Beninoa, ou você deseja adquirir o Sidur Beninoa, pode estar entrando em contato com o nosso WhatsApp, o 22992073070, 22992073070, no qual nós vamos aprender, no qual você estará fazendo o seu pedido do seu Guia Beninoa e poderá estar aprendendo juntamente conosco nos estudos diários. Lembrando que o nosso programa ele tem o apoio do Projeto Hasidus, um programa em que ampara toda essa forma desse trabalho que nós fazemos cotidianamente, diariamente, e que a Hashem esteja dando muitas bênçãos para todos que estão cotidianamente contribuindo com o nosso projeto. Seja você também um ajudante nesse projeto, um apoiador de nossos programas, e assim fará com que mais centelha divina esteja chegando, esteja iluminando mais e mais pessoas a cada dia.
יסיצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחו חוף.